Artigos de Olavo de Carvalho, parte 50. Oi, professor, tudo bem? Ô, menino, tudo bem? Como é que vai com você? Tá tudo bem? Tá, tudo bem, professor. Professor, o senhor pode ler aqui que eu preciso tomar banho. Eu tô fedendo, professor. Acabei de chegar. Mas se deixou tudo preparado? É aqui, professor, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui nessa página aqui, ó. Segura aí que eu já tô... Ó, o senhor só vai ler esse aqui, ó. Ó, único mal absoluto. Quer ver, ó? Aqui, ó, página 225, 226, 228. Tá bom? Qualquer coisa, se eu já tiver terminado, eu volto aqui. Porra, mas depois fica tocando essa música aí, como que eu faço? Ó, aqui, ó, professor, aqui, ó, o senhor clica aqui, ó, tá vendo? Ó, clica aqui, o senhor abaixa aqui assim, ó, tá vendo? E aqui o senhor aumenta, ó. Tá bom. Tá bom, eu vou deixa abaixo já, que eu não preciso ficar aumentando. Assim, ó, assim tá bom. Pode deixar assim, não tem problema. Tá bom, então segura aí, professor, que eu vou tomar banho, tá bom? Aí o senhor termina aí. Puta que eu pariu, viu, moleque. Oi, pessoal. Bom dia, deixa eu ajeitar direitinho aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite vocês. Não sei que hora que vocês estão vendo isso aqui, então vamos lá. Eu vou começar por esse artigo aqui, né? O único mal absoluto. Puta que eu pariu, eu escrevi isso aí em 2002, hein? Artigo do Globo, 9 de fevereiro de 2002. Há mais de 20 anos que eu escrevi isso aí. Nem eu lembro mais, porra. Vamos lá, então. Mas deixa eu ver se eu consigo baixar mais um pouquinho aqui. Ele falou que é pra clicar aqui. E pronto, baixou. É fácil mexer com essa porra. Pensei que fosse mais difícil. Vamos lá. Norma Cohn, em The Pursuit of the Millennium, assinala uma característica proeminente em certas seitas gnósticas medievais. Seus adeptos sentiam-se tão intimamente unidos a Deus que se imaginavam libertos da possibilidade de pecar. Isto, por sua vez, os liberava de toda restrição, gente. Cada impulso que sentiam era vivenciado como uma ordem divina. Não podiam mentir, roubar ou fornicar sem problemas de consciência, né? Pois bem, a continuidade essencial da visão gnóstica do mundo nas ideologias messiânicas modernas, nazismo, fascismo, socialismo, essas bostas aí, né? É um dado histórico bem estabelecido pelos estudos de Cohn, Voegelin, Billington e tantos outros pioneiros que desbravaram o assunto desde a década de 1930. Isso, 1930. Bem, pessoal, é verdade que esses estudos continuam quase desconhecidos no nosso establishment universitário, certo? Mas, quer o saibam ou não, a elite intelectual de Catolé do Rocha, o fato é este, gente. Uma linha de sucessão perfeitamente nítida vem das heresias medievais aos revolucionários de 1789. A Marx, a Sorel, a Gramsci, e todos os seus sucessores, na missão auto-atribuída de transformar o mundo. Ao longo dessa linha, pessoal, a crença na própria impecância essencial, derivada da certeza de união íntima a Deus, ao sentido da história, aos ideais eternos de justiça e liberdade, ou qualquer outra autoridade legitimadora, transcendente, pois esta varia conforme a moda cultural, sem mudar a função, certo? É que lhes infunde, geração após geração, um sentimento perfeitamente sincero de honradez e santidade, no instante mesmo em que mergulham o mais fundo da abominação e do crime. Bem, não se trata de vulgar hipocrisia, mas de uma efetiva ruptura de consciência, que, elevando às alturas inatingivelmente divinas as virtudes da sociedade futura, que o indivíduo acredita representar desde já, o torna ipso facto
incapaz de julgar suas próprias ações à luz da moralidade comum. Ao mesmo tempo que o investe, gente, a seus próprios olhos, da máxima autoridade moral para condenar os pecados do mundo, porra. Eis aí como as mais baixas condutas podem coincidir com as mais altas alegações de nobreza e santidade, pessoal, foi com perfeita sensação de idoneidade que, após o final da Segunda Guerra, os marxistas continuaram discursando mas que porra! Continuaram os marxistas, desde o final da Segunda Guerra, discursando retroativamente contra a tirania e o genocídio nazistas, ao mesmo tempo que superavam rapidamente esses seus antigos concorrentes na prática da tirania e do genocídio, pessoal. Nas democracias, qualquer político vulgar flagrado em delito menor perde a posse, entra em crise depressiva e faz deplorável, faz aquela figurinha deplorável ante o olhar da multidão. É que não se imunizou previamente, por imersão nas águas lustrais da autobeatificação ideológica contra o sentimento de culpa. Acossado pelas denúncias, houve brotar desde dentro o clamor da sua própria consciência moral, que, longamente reprimida, retorna das sombras para condená-lo, justamente no momento em que ele mais precisaria reunir as suas forças para defender-se dos seus adversários externos. Então vacila e cai. Eco. Foi assim que caiu Nixon e foi assim que caiu Collor, gente. Agora, já o revolucionário militante, aquele tonto, malfeitor ideológico, quando exposto às provas inumeráveis de seus crimes sangrentos e inumanos, se sente revigorado, fortalecido e enaltecido, porra! Pois esses crimes para ele não são crimes, gente, são sinais de bondade futura. Dá para imaginar um troço desse? Só assim se explica que o homem... não, vamos pôr no plural isso. Só explica assim, Só isso. Explica que homens que por onde quer que tenham subido ao poder, só espalharam morte, miséria e sofrimento incomparáveis, como fizeram no leste europeu, na China, no Vietnã, na Coreia do Norte, no Camboja e em Cuba. Ainda se sintam com autoridade bastante para verberar os pecados das democracias capitalistas, como se estas não tivessem provado 1001 vezes sua capacidade de corrigir a si mesmas, e se encontrassem urgentemente necessitadas dos conselhos morais dos revolucionários, narcoguerrilheiros e genocidas. Ora, porra, não é necessário dizer que essa autodivinação que preserva da consciência dos próprios pecados o apóstolo do mundo melhor corresponde literalmente à total rendição da alma ao pior dos pecados, à soberba demoníaca. Santo Agostinho, pessoal, ele dizia assim, todos os pecados se apegam ao mal, para que se realize, Só a soberba se apega ao bem, para que pereça, ok? Guardem isso, hein? Agora, a destruição do bem por parasitagem interna é mais eficiente do que a simples acumulação de males, gente. Reduzido a pretexto legitimador da violência, da crueldade e da desordem revolucionárias, o bem acaba por se identificar com elas. E qualquer tentativa de lhes opor resistência é que se torna um pecado nefando. Quando o encargo de julgar moralmente a sociedade recai precisamente sobre aqueles indivíduos que se tornaram os mais incapazes de julgar-se a si mesmos, o resultado é esse, porra.
Uma moral invertida, uma antimoral de perversos acelerados, afirma-se com a intransigência de um neomoralismo mais rígido e intolerante, hein? Do que todos os moralismos conhecidos. Hein? Hoje em dia, em círculos letrados, já ninguém pode falar contra o consumo de drogas, por exemplo, contra a libertinagem, contra o aborto em massa, ou contra certas formas de banditismo, sem ver-se cercado de olhares de reprovação. Hein? Deve estar assim hoje, toda quanto é faculdade. Hein? Como se tivesse dito algo indecente, hein? É como se tivesse cagado. Confundindo, rebaixando e prostituindo os padrões de julgamento, a simples presença na vida intelectual e política de um número suficiente de homens imbuídos dessa religiosidade às avessas. Já é um poderoso fator de deteriorização moral da sociedade, inibindo a ação repressiva e infundindo nos delinquentes a autoconfiança ilimitada, gente. Presta atenção nisso aí. No fim, nada mais haverá a alegar contra um assalto, um homicídio, um estupro, exceto que, eventualmente, lhe faltou o devido nihil obstat ideológico. Tal é, por exemplo, o raciocínio do deputado Walter Pinheiro, líder do PT na Câmara Federal, ao pronunciar-se contra os sequestradores de Washington Oliveto, gente. Olha o que ele falou, olha. Abre aspas para ele. Eles sequestraram, torturaram por dinheiro. Não têm ética. Não são guerrilheiros. São bandidos. O que é que isso significa, gente? Senão que sequestrar, torturar, matar em nome das crenças do deputado, à maneira de um Fidel Castro ou de um Pol Pot, faria dos delinquentes lindos exemplos de moral superior? E notem que não há aí a simples diferença do crime comum, hein, para o crime político. Pinochet também não matou por dinheiro, pessoal. Matou por política. Mas isto não basta para beneficiá-lo aos olhos do deputado, hein? Não é qualquer motivo, gente. Não é qualquer motivo político que serve. A esquerda tem, hoje, como nos tempos de Stalin, hein? Não apenas o monopólio da licença para delinquir, porra, mas o monopólio do crime bondoso. Sequestros, torturas, homicídios não são maus, nem bons em si mesmos. São relativos. O único crime, o único pecado, o único mal absoluto é estar contra o partido da sua excelência. Né? Daí que sua correligionária, a Heloísa Helena, pessoal, se mostre menos indignada com a maré montante da criminalidade do que com a simples tentativa de investigar as ligações mais que prováveis entre sequestros, narcotráfico e revolução continental. Crimes que podem ser condenáveis ou louváveis, conforme a gradação da pureza de seus pretextos ideológicos. A investigação é má em absoluto, porque a coisa é da direita. Bem, esse foi o primeiro tema. Ô menininho, você já terminou aí? Ô menininho? Oi, professor? Você já terminou de tomar banho aí? Tô me secando, professor. Você quer continuar lendo aí? Pode ler. Porra, viu? Eu vou ler mais um, então. Eu vou ler tudo hoje, né, porra? Tá, tudo bem. Então vamos ler mais um, né? Não vou mexer na música, não. Tá? Deixa desse jeito aí, que vai que eu mexo aqui, faz alguma cagada aí e desliga a porra do gravador. Então vamos ler mais um artigo aqui, ó. A Transfiguração do Desastre. Também escrevi no Globo, tá, gente? É só que um ano antes, foi em dia 16 de junho de 2001. Bom, sempre que os esquerdistas querem impor um novo item do seu programa, alegam que é a única maneira de curar determinados males, né?
Invariavelmente, gente, quando a proposta sai vencedora, os males que prometia eliminar são agravados. O normal seria que, em tais circunstâncias, certo? A esquerda fosse responsabilizada pelo desastre, ou não? Mas isso jamais acontece, gente, pois instantaneamente o argumento legitimador originário desaparece do repertório e é substituído por um novo sistema de alegações, que celebra o fracasso como um sucesso ou como necessidade histórica incontornável. São narrativas, porra! Sempre essa desgraça de narrativa, né? Ninguém compreenderá nada na história do século XX, nem depois, nem deste começo do XXI, tá? Se não conhecer esse mecanismo de justificação retroativa, pelo qual se leva o povo a trabalhar em prol das metas não declaradas, pessoal. Que o escandalizariam se as conhecesse. E porque isto só podem ser atingidas pela via indireta da cenoura de burro. Alguns exemplos tornarão isso bem claro. Vocês sabem que é cenoura de burro, né? Aquela varinha na frente e põe a cenourinha pro burro andar, beleza? Estão entendendo aí, né? Tem que explicar aí, porque tem uns menininhos aí que é bem tontinho para entender as coisas também. Bom, vamos lá. Alguns exemplos tornarão isso mais claro. Primeiro, quando o Partido Comunista lançou seu programa de destruição das instituições familiares burguesas, consubstanciado no que mais tarde viria a ser a liberação sexual, sua alegação principal, elaborada pelo Dr. William Wright, consistia em que homossexualismo, sadomasoquismo, fetichismo, etc., né, eram frutos de educação patriarcal repressiva, gente. Eliminada a causa, essas condutas desviantes tenderiam a desaparecer do cenário social, ok? Bem, os últimos resíduos de valores patriarcais foram suprimidos da educação ocidental entre as décadas de 70 e 80. E o que se viu em seguida, hein? A disseminação em escala apocalíptica daquelas mesmas condutas que se prometia eliminar. Obtido o resultado, essas condutas começaram a ser celebradas como saudáveis, gente, dignas e meritórias, porra. E toda crítica a elas passou a ser condenada, às vezes sobre as penas da lei, como o abuso intolerável e atentado contra os direitos humanos. Segundo, quando a esquerda mundial começou a lutar pela legalização do aborto, um de seus argumentos principais consistia em que grande número de abortos eram causados pela proibição que facilitava a ação de charlatães, intrometidos e gente não habilitada em geral. Ô, professor! Terminou já? Já. Peraí, tô chegando. Mexe nada aí não. Deixa eu sentar aqui do seu ladinho aqui. Ei, porra, demorou pra tomar banho, hein, moleque? Mas 18 minutos tomando banho, cacete, bicho. É muita coisa. Banho se toma em 5 a 10 minutos. Ah, professor, tava sujinho, né? Professor, para de falar do meu banho, vamos lá. O senhor tá lendo, o senhor parou onde? Eu não sei, mas deixa eu terminar de ler agora esse capítulo que eu comecei. Depois eu passo no terceiro pra você, pode ser? Tá bom. Aqui. Porra, você termina. Eu vou ler de novo, né? Eu perdi agora. Eu não sei, pessoal. Eu atrapalho. Eu vou ler de novo aqui. O segundo, tá? A gente tá falando aqui de como que as narrativas funcionam na esquerda, tá? Presta atenção, você também, pra você aprender. Tá bom. Quando a esquerda mundial começou a lutar pela legalização do aborto, pessoal, um de seus argumentos principais consistia em que o grande número de abortos era causado pela proibição, que facilitava a ação de charlatães, intrometidos e gente não habilitada em geral. A legalização prometia-se obrigaria a realizar o aborto em condições medicamente aceitáveis, portanto, diminuindo o número de casos. Qual foi o resultado, cacete? No primeiro ano,
o número de abortos nos Estados Unidos subiu de 100 mil por 1 milhão, porra! E não parou de crescer até hoje, pessoal. Pelo menos 30 milhões de bebês, meus filhos, já foram sacrificados, ao mesmo tempo que os apologistas da legalização, em vez de admitir a falácia do seu argumento inicial, cacete, festejam o fato consumado, porra! Tratando de marginalizar e criminalizar qualquer crítica ao novo estado de coisas. Né? Terceiro. Pô, é eu agora, professor? Não, fica quieto aí. Deixa eu terminar de ler. Você não vai ler nada hoje. Chegou atrasado, mexeu nos negócios aqui. Fica aí mexendo na musiquinha aí que já ajuda. Já. Tá bom. Pode continuar então, professor. Terceiro. Quando os esquerdistas norte-americanos, gente, inventaram a política de cotas e indenizações conhecidas como Affirmative Action, alegavam que diminuiria a criminalidade entre a população negra, certo? Oficializada a nova política, o número de crimes cometidos por negros contra brancos aumentou significativamente, segundo a estatística do FBI, povo. Que fizeram então os apóstolos do Affirmative Action? Reconhecer humildemente que reforçar o sentimento de identidade racial era alimentar preconceitos e conflitos de raça? Porra nenhuma! Celebraram o aumento da hostilidade racial como um progresso da democracia, meus ovos. Quarto, quando querendo destruir a tradição norte-americana, que considerava a educação um dever da comunidade, das igrejas, das famílias, antes que do Estado, a esquerda norte-americana reivindicou a burocratização do ensino, como um dos seus argumentos básicos, como que a delinquência juvenil só poderia ser controlada mediante a ação educacional do Estado. Com Jimmy Carter, em 1980, os Estados Unidos passaram a ter pela primeira vez, um Ministério da Educação e programas de ensinos uniformes, ok? 2 décadas depois, gente, presta atenção, meu filho, a delinquência entre crianças e adolescentes não apenas vem crescendo muito mais que antes, mas adotou como seu quartel-general as escolas públicas, hoje transformadas em áreas de risco, a ponto de que no começo do ano, a prefeitura de Nova York estava privatizando as suas por não ter meios de controlar a violência nela, porra. Em resposta, o que fez a esquerda, Admite que errou? Lógico que não, né, cacete? Eles lutam pela uniformização estatal do ensino em escala mundial. E quinto, gente, no Brasil, a única maneira de diminuir a violência nas áreas rurais, proclamavam os esquerdistas, era dar terras e dinheiros ao MST. Pois bem, as terras foram dadas. Foi a maior distribuição de toda a história humana, gente. Com muito dinheiro atrás, A violência não diminuiu. Ao contrário, aumentou muito, porra. A esquerda confessa que errou? Lógico que não. Trata de organizar a violência e celebrá-la como uma conquista de um novo patamar histórico na luta pelo socialismo. Puta que eu pariu, viu? Gente, os exemplos poderiam multiplicar-se ad infinito. E notem que propositadamente evitei mencionar os casos extremos, sucedido no próprio âmbito dos países socialistas, como a coletivização da agricultura na União Soviética, o grande salto para a frente e a Revolução Cultural na China, a Revolução Cubana e etc. Tudo e quanto, limitando-me aos fatos sucedidos no mundo capitalista. A promessa salvadora transfigurada em desastre e em seguida da troca de discurso legitimador foi, em suma, o modus agendi essencial e constante da esquerda mundial ao longo de um século, gente. E não se vê o menor sinal de que algum mentor esquerdista tenha problemas de consciência por isso, porra. Ao contrário, gente, todos continuam prometendo a solução dos males.
ao mesmo tempo que já tem pronta na gaveta a futura legitimação dos males agravados, né? Prometem diminuir o consumo de drogas mediante a liberação e controlar a corrupção mediante orçamento participativo. Piada pronta, hein? Reprimir a delinquência mediante o desarmamento civil ou mediante o direito alternativo leninista, que criminaliza antes a posição social do acusado do que o seu ato criminoso. Meus filhos, sabe perfeitamente onde tudo isso leva, hein? Mas sabe também que ninguém os apoiaria se proclamassem em alta voz o que eles desejavam. E acabou. Acabou, menino. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal, aí, de participar. Da próxima vez você toma banho antes de me chamar, tá bom? Tá bom, professor, mas eu tô cheiroso, ó. Cheira aí aqui, ó. Ei, sai pra lá com essa porra. Não, professor, tá uma cheiradinha aqui no meu cabelo. Porra, meu neque, sai pra lá. Eu já falei que essas manias suas de marica. Oh, mas que desgraça. Fica sentadinho quieto aí. Tchau, vou subir, tá bom? Deus abençoe. Tchau, pessoal. Papai do céu abençoe. Esse moleque agora com esses cabelos grandes aí também tá enchendo o saco já, viu? Tá na hora de cortar esse cabelo aí pra parecer gente, hein? Professor, para, Jesus era cabeludo. Mas tá em outra época, você tá numa época agora... tá bom, vai. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu, professor. Não, professor, não vai embora não, professor. Tem um chazinho de gengibre que eu fiz aqui pro senhor. Já veio chazinho de gengibre pra mim? Fiz. Quer tomar? Eu quero. Tá docinho? Tá, professor, do jeito que o senhor gosta. Vamos lá, então. Tchau, fica com Deus, pessoal. Até a próxima leitura. Grande, tchau,